Continuando o vídeo anterior, nós vimos que por causa da nossa relação de união com Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado e da lei. É isso que está lá em Romanos capítulo 6, verso 1, até o capítulo 7, verso 6, a primeira parte nós vimos no vídeo anterior. O pecado é o poder que escraviza o homem. Paulo vem falar isso para nós no capítulo 6, verso 6, e do verso 12 a 14 e do verso 18 a 20. Levando o homem o quê? À morte. Capítulo 6, verso 16, verso 21 e 23. Mas Cristo morreu definitivamente para esse poder escravizante, então. Quando Cristo morreu, esse poder que nos escravizava, então, é tirado, né, das nossas vidas. O pecado não tem mais poder, então, sobre Cristo, nesse sentido, do capítulo 6, verso 9 e 10. Né, porque Cristo morreu para esse poder escravizante que estava no homem. Jesus ali, né, ele morre também, né, no seu momento de encarnação, né? O Deus que se fez homem, né, e morreu a nossa morte. Né? Por quê que nós vemos isso então? Né? Paulo, então, ele vem falar para nós que porque também com Cristo nós morremos. Vimos isso no vídeo anterior. Né? Quando falamos, então, Paulo trata dessa questão que Cristo morreu definitivamente para esse poder escravizante, então o pecado não tem mais poder sobre ele. Por quê? Porque a morte de Cristo foi a nossa morte, com ele nós morremos, e ele já pagou o preço dessa dívida, então, que tínhamos. Né? Capítulo 6, o verso 7. Cristo então morreu para o pecado, né? E quando Cristo morreu para o pecado, nós também morremos junto com Cristo para o pecado. Isso que Paulo vem falar do verso 3 ao verso 6, então, de Romanos 6. Assim, então, por nossa união com Cristo, né? Com Cristo, mortos para o pecado, capítulo 6, 2 e 6, né? Traz um motivo para nós vivermos, então, essa santificação, ou essa vida santa. Capítulo 6, verso 11. Porque nós morremos com ele. Por isso também nós somos livres da escravidão do pecado. O pecado não está mais nos escravizando, né? Porque da mesma forma, com Cristo, nós somos livres também da escravidão da lei. Né? Não há escravidão sobre a nossa vida. A lei denuncia o pecado. Nós falamos isso em vídeos anteriores. E a expressão disso na nossa vida mostra que a vontade de Deus para a vida do homem é que ele não ande pecador, que ele deixe, né, essa vida de pecado para trás, que ele viva sim uma vida de santidade. Capítulo 7, então, Paulo vem tratar isso no verso 12 e no capítulo 8, verso 4. Paulo, então, ele não se opõe à lei, mas ele mostra o quê? Que os judeus quiseram salvar-se por meio das obras da lei. Por isso que ele, então, se opõe aos judeus. Aqueles que consideravam a lei dessa maneira estão sem Cristo e estão sem o seu Espírito, sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Capítulo 7, versos 7 a 25, que Paulo vem tratar. Por quê? Porque eles estão debaixo da lei, conforme o capítulo 6, versos 14 e 15, e estar debaixo da lei significa o quê? Escravidão também. Por quê? Porque o pecado aproveita a lei para escravizar o homem carnal, o homem sem espírito. Assim, então, por meio da lei, o pecado tiraniza o homem, pois a lei vai denunciar o pecado na vida humana, mas ele não vai tirar o pecado desse homem sem Cristo. A questão falta, nesse sentido da lei, a presença de Cristo. Capítulo 5, verso 20, no vídeo anterior nós tratamos sobre isso, dos 2 vídeos atrás, e no capítulo 7, versos 5 a 7, até o verso também 25, Paulo vai tratar sobre essa questão, que o homem na lei, sem Cristo, ele vai estar o quê? Também vivendo escravidão do pecado sobre sua vida, e ele vai estar trazendo sobre si a morte, o verso de número 5 do capítulo 7. Nesse caso, então, Paulo fala sobre Cristo. Ele fala de Cristo como o quê? Como o nosso representante, o que morreu para a lei, capítulo 7, verso 4. Por isso também nós morremos para a lei. Por quê? Porque nós estamos unidos com Cristo. Sermos, então, livres da escravidão do pecado
e livre da escravidão da lei é a primeira consequência de nós estarmos unidos com Cristo, né? Mas há uma segunda consequência nessa união com Cristo. Por quê? Nós agora somos servos, nós agora somos escravos da justiça de Cristo e de Deus. A salvação é o quê? É a transferência de uma escravidão má, né, que é a do pecado, que é a escravidão da lei, para uma escravidão no sentido bom. Né? Capítulo 6, verso 14 e 15. A diferença é o quê? Orientação de vida que nós temos aqui. Ou nós estamos orientando a nossa vida no pecado e para o pecado, ou estamos orientando a nossa vida para com Deus, em Deus. Logo, somos salvos e sendo salvos, né, nós somos servos então de Cristo, nós vivemos de acordo com a sua vontade, vida de santificação que há em nós. Capítulo 6, verso 13, 14 e 17. Né? E também no capítulo 7, verso 4 a 6. Então o ser humano tem o quê? Tem que servir, né? Ou um mestre ou outro. A questão que Paulo trata aqui para nós, qual nós estamos servindo. A nossa salvação, então, significa para nós o quê? Uma mudança de gerenciamento na nossa vida, de quem dirige a nossa vida. Somos servos, né? Mas agora somos servos do quê? Da justiça. O capítulo 6, verso 18. Somos servos do quê? Somos servos de Cristo, que estamos unidos em Cristo. Capítulo 6, verso 11, 17 e 23. E o capítulo 7, verso 4. E somos servos também de Deus. Capítulo 6, verso 22. E o capítulo 7, verso 4. Por isso, então, o que acontece na nossa vida? Uma vez salvo, salvo para sempre, nós não permanecemos mais no pecado. Porque se permanecermos no pecado, a salvação não condiz com a nossa vida. Nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Assim, então, meus queridos, a nossa justificação e a nossa santificação é que são garantias da nossa união com Cristo. Pertencemos a Ele, Paulo diz no capítulo 6, verso 23. Em união, então, com Cristo, vivemos já uma vida nova. Nós não vamos viver, nós já vivemos. São os versos 4 e o verso 11 do capítulo 6. Porque já também gozamos desse poder renovador do seu Espírito sobre nossas vidas. Capítulo 7, verso 6. E esse poder renovador do Espírito sobre nossa vida possibilita o que a lei não poderia dar a nós. Essa é a questão. Capítulo 8, verso 4, que Paulo fala sobre isso, mas dentro do nosso contexto aqui no capítulo 7, do verso 7 até o 25. Então nós temos essa questão da justiça e da vida sobre nós, porque o triunfo sobre o pecado pela união com Cristo, né, nos garantiu então o quê? Não vivermos mais no pecado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre ainda justiça e vida, né, o capítulo 6 a 8, mas vamos falar sobre a lei sem força por causa da carne. A lei sem força por causa da carne. Capítulo 7, versos 7 a 25. Que você possa estar lendo e se preparando para o próximo vídeo, nós tratarmos desse assunto, ok? Forte abraço, fique na paz. Terminamos então o vídeo anterior que dividimos em duas partes. No próximo falaremos então sobre essa nova questão que Paulo trata aqui da lei sem força por causa da carne. Deus te abençoe, fica na paz.